Fala aí, galerinha. Tudo bem? Eu tô trazendo aqui para vocês agora, na aula de PG, certo? A fórmula da soma infinita da PG. Tá ok? Já mostrei para vocês que existe a fórmula para você calcular a soma de uma PG finita, né? Nesse caso você está calculando a soma de 10 primeiros elementos, 20, 100, né? Mas é um valor finito. E tem essa relaçãozinha que eu vou mostrar agora para vocês, tá certo? Que é quando a PG é infinita. Então, ó, esse aqui é o símbolo de infinito, né? Eu quero chegar numa relação para a fórmula da soma infinita. Então, isso aqui é um S, né? E aqui é o símbolo de infinito. Então, essa vai ser a sigla para o que eu quero demonstrar agora. Estou supondo aqui que eu tenho uma PG infinita. Então, ó, A1, A2, A3, A4, A5, tec. Isso significa que ela está tendendo ao infinito. Se é uma PG, né, de razão Q, então eu estou afirmando que para achar o próximo termo, você multiplica o primeiro, né, ou o anterior pela razão. Para achar o próximo, o anterior vezes a razão, o próximo, o anterior vezes a razão, o anterior vezes a razão. A PG infinita, você só calcula, né, esse valor para soma quando a sua razão for um número entre 0 e 1. Senão não é possível você mensurar, tá certo? Senão não dá para você quantificar. Só vai existir quando a razão for um número entre 0 e 1, porque dá para você calcular através do limite, né? O limite, o valor que tende a um resultado finito, tá certo? O que acontece aqui? Eu estou supondo, então, que o que eu quero calcular, que é a soma infinita, é dada pela soma de todos os elementos. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais tec. Então, isso aqui está supondo que tem infinitos termos. Para chegar numa relaçãozinha aqui, eu vou fazer essa demonstração pelo mesmo esquema que eu ensino a você transformar a dízima periódica para fração geratriz, né? Ó, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicar ela, tá? Vou multiplicar essa equaçãozinha por quê? Q é o símbolo que eu estou usando para razão, tá certo? Então, olha como é que vai ficar. Multiplicar uma equação por uma constante é você multiplicar os dois lados, né? Primeiro e segundo membro. Se eu estou indicando que eu vou multiplicar por quê, então aqui vai ficar era soma infinita. Se eu estou multiplicando por quê, então vai ficar soma vezes Q. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Se eu multiplicar por quê, então aqui vai ficar A1 vezes Q. Onde estava o A2 vai multiplicar por quê, então vai ficar 2 vezes Q. E assim por diante, ó. Onde era o A3, agora é A3 vezes Q. E isso ocorre infinitamente, tá? Para todos os termos do segundo membro ali. Belezinha. Só que essa equação aqui, ó, dá para ser simplificada, porque se você perceber, ó, o que eu posso dizer que significa A1 vezes Q? A1 vezes Q é a mesma coisa que o elemento A2. Então eu vou substituir aqui, ó, por A2. Tá? Só para ganhar tempo, para não escrever de novo essa equação. O A2 vezes Q, por sua vez, seria o A3. Não é certo, gente? Se eu pego o segundo termo e multiplico pela razão, eu posso dizer que ele é o terceiro termo. O terceiro termo vezes a razão, eu também posso trocar isso aqui pelo quarto termo. E assim sucessivamente. O próximo seria o quinto, sexto e tec. Tá certo? Eu tenho duas equações e eu quero fazer o seguinte com elas. Eu vou subtrair uma pela outra para poder eliminar, ou seja, cortar todos os termos repetidos e para poder sumir com essa parte infinita, tá certo? Por isso que eu citei aqui dízima periódica, porque no caso da dízima periódica também o número tende a infinito. Para você sumir com essa parte infinita, você tinha que subtrair por um número que tinha a mesma parte infinita, né? A mesma dízima periódica, porque assim anularia e daria zero. Tá bom? Mas isso é uma outra história. O que sobrou aqui, ó? Se eu vou subtrair, eu tenho que indicar o sentido que eu vou subtrair. Eu quero subtrair a primeira equação da segunda. Então, ó, eu estou subtraindo nesse sentido aqui, ó. De cima menos a de baixo. Como é que vai ficar?
Eu tinha soma menos a soma vezes Q. Então, por enquanto, eu não calculo nada. Ó. Eu tenho uma subtração. Eu quero fazer a soma menos a soma vezes a razão. Do lado direito, o que vai sobrar? Ó? Eu tinha A1. Aí eu tinha 2, A3. Se eu for subtrair, ó, aqui era 2. Menos A2, ó, dá 0. Glória. Aqui era 3. A3 menos o A3 aqui dá 0. O próximo seria o A4. Ó. O A4 que está aqui, acredite, ela é infinita. Vai cortar com o próximo. Aqui existe um termo que você vai considerar A5, que vai cortar com o próximo. Como ambas são infinitas, vão cortar todos os restantes, todos os demais termos. O único termo que vai sobrar aqui, ó, incrivelmente, é o A1. Tá? Então, a ideia de multiplicar pela razão era fazer exatamente aparecer termos iguais e aí a gente, subtraindo, anula todos os iguais ali. O que sobrou aqui? Ó? Essa subtração, se você observar, existe um fator comum. Ó. O que repete para ambos é a soma infinita. Então, eu vou usar um processo aqui chamado fatoração por fator comum. Eu vou pegar o elemento que repete e vou colocar em evidência. O que repete é a soma, coloco a soma em evidência, fica soma dividido por soma, dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Menos, esse é o processo de fatoração, né? Ó, pega o número todo e divide pelo fator comum. Soma vezes razão. Divide por soma, corta a soma, aqui vai sobrar a razão. Do lado de lá tinha o termo A1. Como eu quero demonstrar a fórmula da soma, então eu tenho que isolar a soma. Quem é a soma? A soma infinita que eu estou buscando é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão da PG. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma relação valiosíssima. Tá? Conhecer essa relação te ajuda a resolver vários problemas e, em seguida, eu vou fazer aí a solução de alguns probleminhas envolvendo esse raciocínio. Tá claro, pessoal? Isso é uma formulinha, lembrando que a razão só vale quando ela for um número entre 0 e 1. Ou seja, são as frações, né? 1/2, 1/3, 1/10, né? 2/3. Qualquer fração chamada de própria, né? Onde o numerador é menor que o denominador. Tá certo? Por enquanto é só, tá bom? Abração, até mais.